1h57 no Acre, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. No início do primeiro bloco, eu não pedi, com receio de que nós não tivéssemos ainda com material no ponto, mas eu acho que nós já podemos, ô Laércio, se eu pedir para você apertar o biloto aí e colocar a declaração, eu só pedir aqui um parênteses da conversa que estou fazendo com o professor, para pedir que a produção coloque a declaração que foi ao ar, foi divulgada ontem pelo mais novo filiado do MDB, o ex-prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre. É possível a gente ouvir, Laércio? Se for, aperta o biloto aí. Não? Será que é possível a gente... Não dá? Então tá bom. Vamos continuar aqui a conversa com o professor. Tem aqui uma pergunta do Mário Jorge. Ele diz o seguinte: gostaria de colocar uma situação. Será que já estão revisando os conteúdos curriculares para que os alunos aprendam exatamente aquilo que é usado no dia a dia? Ou seja, que é usado nas profissões? Pois até aqui sempre estudamos muitos conteúdos que nunca usamos para nada. Como é que está hoje essa situação? Mário Jorge, muito obrigado, Mário Jorge, pela tua participação. E aí, professor, aquela ideia de que o professor, o que eu vou usar isso aí na minha vida? Né? Essa pergunta é clássica, né? Exatamente, principalmente dentro da matemática, né? Muito obrigado, Mário Jorge, pela pergunta. É claro que tanto os currículos como os PCN, eles dão um norte, né? Um parâmetro para que o professor ali, ele exerça dentro daqueles conteúdos a sua matemática, ensinar essa matemática aos seus alunos, né? É claro que muitas das vezes, devido à formação que tivemos, não temos assim essa aplicabilidade do conteúdo e passamos de largo conteúdos que são aplicados no dia a dia, né? Eu dou um exemplo aqui: todo mundo vai a uma padaria frequentemente. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe sempre mandava no mercadinho da esquina, vá lá comprar o pão, né? Todo dia aquela quantidade. Quando chegava alguém próximo visitar a gente, aumentava aquela quantidade. Isso é um exemplo claro de progressão aritmética. Todo dia você está comprando a mesma quantidade, né? E uma razão, em função daquilo, vai somando os termos. No final do mês você tem uma quantidade de termos que foi comprado. Só que quando nós ensinamos progressão aritmética lá nos nossos alunos do primeiro ano do ensino médio, nós não aplicamos isso no dia a dia, né? Outro exemplo, função, né? Você vai, todo mundo aqui abastece o seu carro, não é? E aí você tem um preço a pagar em função da quantidade de litro que se leva, né? Então isso é uma função afim ali aplicada no dia a dia, a conta telefônica, enfim, inúmero, né? Uma cobrança de falta, por exemplo, quando você chuta aquela bola para subir na barreira, aquilo é uma curva que faz uma parábola da função quadrática, a função do segundo grau. Então tem muita aplicabilidade, Mário Jorge, mas devido à formação que muitos dos professores tiveram, e às vezes pelo currículo ser muito apertado ali, carga horária, aquela coisa do dia a dia da escola, acaba muitas das vezes não aproximando essa aplicabilidade da matemática, né? Então é por isso que nós trabalhamos com a história da educação matemática e a educação matemática para compreender esses processos e colocar dentro de uma formação mais humana, né, mais voltada para a escola, que aquilo que se aprenda na universidade seja aquilo que realmente eu vou estar aplicando dentro da escola no dia a dia dos alunos. Você acha que nesse aspecto os institutos federais, eles digamos assim, estão um pouquinho à frente das universidades federais? A matemática aplicada, ela se faz mais concreta nos institutos federais, não? Ou não? Eu acredito que os institutos federais, ele tem um público diferenciado pela forma com que ele visa o público dele, né, essa educação tecnológica e profissional, mas dentro da universidade também nós temos linha de pesquisa, temos professores da educação matemática que trabalham também essa formação para aplicar dentro do cotidiano do aluno e dentro dessa formação da educação matemática. As universidades, elas têm até a cadeira própria do educador matemático, né? Coisa que os institutos federais nós não temos. Nós trabalhamos na linha, mas nós trabalhamos, de certa forma, em todas as áreas, né? Olha, a Larissa está perguntando para você, ela mora na Vila Betel. Ela está perguntando para você se quem fez o curso de tecnólogo pode dar aula. Eu imagino que ela esteja perguntando aula de matemática.
Não, Larissa, porque quem dá aula são os licenciados, né? Até mesmo quem faz curso tecnólogo, geralmente eles fazem uma complementação pedagógica para poderem dar aula, né? A não ser que ele exerça dentro do curso de tecnólogo dele, né? Como docente naquela área. Mas se for licenciado em matemática, tem que fazer o curso de licenciatura em matemática para poder exercer o magistério. Não só matemática, mas qualquer outra licenciatura da educação básica que trabalha no nosso dia a dia na rede escolar. Olha, eu vou pegar a pergunta da Madalena e com ela eu paro para poder falar a respeito da feira. A Madalena está perguntando o seguinte, um pouco do espírito do que você já colocou. Ela mora aqui no bairro Floresta Sul. Ela está falando aulas mais atrativas que procuram integrar atividades lúdicas com o conteúdo proposto pela disciplina. Ou seja, um método de ensino que desperta a curiosidade dos estudantes por meio de jogos que estimulam a criatividade e a capacidade de resolver problemas. É o que está posto na literatura, mas não na prática. A questão não está mais no método, recursos, do que no conteúdo. O conteúdo é a matemática em si, mas ela está perguntando, a questão não está mais no método e nos recursos do que no conteúdo? Madalena, né? Madalena. Obrigado pela pergunta, Madalena. Eu vejo assim, Madalena, que são várias metodologias de ensino que se abordam, né? A teoria de jogos é uma delas, né? É claro que muitas das vezes, ao aplicar essa metodologia de ensino, esse recurso didático, não há verdadeiramente, às vezes, um planejamento, né? Porque requer ligar esse conteúdo, esse recurso didático, a um conteúdo que se quer aplicar, né? Porque senão fica só o jogo pelo jogo, por uma distração ou apenas um passatempo, né? E quando nós utilizamos qualquer recurso didático, seja ele tecnológico ou um próprio jogo matemático, nós temos que ter inserido ali quais os objetivos que eu quero alcançar com aquele recurso didático. Que conteúdo matemático eu quero aplicar ou que conteúdo matemático eu quero que meus alunos aprendam. Porque senão todas as aulas eu ficar só trazendo jogos sem esses objetivos, ele vai acabar, de certa forma, tendo ali apenas uma distração momentânea. E quais foram ali a avaliação que se fez após uma aplicabilidade disso, para que realmente se constate que os alunos ali aprenderam e superaram as suas dificuldades. Eu espero ter esclarecido a resposta. Não, eu creio que sim, porque o recurso didático, né, os instrumentos, eles precisam estar dentro de um planejamento pedagógico, de uma lógica, né? Se a essência, que é a matemática, o conteúdo, não é um problema de conteúdo, porque a matemática ela é fundamental, então o que está faltando é realmente a gente planejar melhor e melhorar essa relação didática utilizando recursos. Agora eu queria entrar mais na questão da feira, professor. Que feira é essa? Onde que ela acontece? Como é que eu faço para participar? Muito bem, a Feira Estadual de Matemática, eu quero até mandar um abraço aqui para o nosso coordenador geral da feira, que é o professor doutor Nagy Clécio, lá de Sena Madureira, do IFAC Campus Sena Madureira. Está em aula hoje, né, e não pôde estar aqui em Rio Branco. E eu sou o subcoordenador, né? Falar da Feira de Matemática, eu queria rapidamente aqui falar um pouquinho do contexto histórico. Como é que o Acre se inseriu nesse processo, né? Em 2013, eu e o professor Pedro Henrique, do Campus Chapuri do IFAC, conhecemos a rede de feira e fomos a Santa Catarina, levamos 2 trabalhos de Chapuri para participar da Feira Nacional de Matemática. De lá para cá, nós passamos a divulgar e propagar a Feira de Matemática aqui no estado. Tanto é que agora já está acontecendo a 4ª edição, a primeira fora de Rio Branco, que vai acontecer exatamente no IFAC Campus Sena Madureira. Quando é que essa feira vai ocorrer? No dia 19 e 20 de outubro desse ano. Quando é que eu posso me inscrever? Até o dia 25 de agosto. Qual o site? O site é o www.ifac.edu.br. Lá você vai achar o edital 06/2023 da Campus Sena Madureira. Lá vai ter todas as orientações. Também tem no even3.com.br/4FEMAT, você encontra para fazer a inscrição do trabalho, né? Essa feira, ela visa, e está justamente toda essa discussão que a gente estava falando aqui, ela visa promover o ensino de matemática.
é porque a feira de matemática nada mais é do que uma promoção daquilo que está sendo trabalhado em sala de aula. Ali está o cartaz, inclusive, professor. Isso. Quarta-feira, Estadual Exatamente. de Matemática. As inscrições vão até o dia 25 de agosto, né, e vai ocorrer no Instituto Federal Campus Sena Madureira, lá no IFAC. Perdão, o senhor estava concluindo o raciocínio, eu lhe interrompi. Não, exatamente, que ela vai ocorrer, as inscrições do dia 3 até o dia 25/8, né? Ela ocorre em outubro, né, no Campus Sena Madureira, no IFAC. Quem pode se inscrever? Estudantes, desde a educação infantil, a educação especial, até o ensino superior. Sempre tem que ter um professor orientador, porque é o professor que faz a submissão dos trabalhos na plataforma EVEN 3. Não é? Os trabalhos eles são divididos em 3 modalidades. Materiais e jogos didáticos, que pode ser um jogo didático, um recurso didático, algum material manipulável. Ele pode ter matemática pura, daqueles que gostam de uma matemática mais abstrata, de uma matemática mais superior. E ele também tem matemática interrelacionada com outras disciplinas, onde a matemática está ligada com a física, com a biologia e outra disciplina. Então, se o aluno gosta de uma dessas áreas, ele pode submeter o trabalho junto com o seu professor. E o mais importante, tá, é que nós que participamos da Comissão Permanente Nacional da Feira de Matemática, nós vamos estar selecionando de 10 a 15 trabalhos para representar o Estado em Santa Catarina no ano que vem. Só podem participar da Feira Nacional quem participa da etapa estadual. Olha, agora eu posso participar dessa feira apenas como observador? Eu preciso fazer inscrição também, caso eu queira? Quem for concorrer ao trabalho, né, submeter ao trabalho, ele precisa submeter na plataforma EVT. Tem lá o template no edital, no site do IFAC. O template é um resumo simples de uma lauda, né? Tem todas as orientações que tem que ter lá. E aí ele vai ser avaliado por uma comissão julgadora, por professores que participam desse movimento, e o trabalho vai ser deferido ou não. Se for selecionado, ele apresenta e a comissão julgadora do evento vai avaliar se ele está apto ou não a representar o Estado. Agora, quem quer participar só como ouvinte, pode, aí não tem necessidade de submeter trabalho. Aí só em outubro, dia 19 e 20, levar a sua escola lá para os alunos compreenderem, porque a Feira de Matemática, ela não é só um evento, ela é uma extensão da sala de aula. Os professores, durante o ano todo, trabalham com esses projetos interdisciplinar, trabalhando na matemática relacionada com outra disciplina, e os alunos são os próprios protagonistas da feira, né? Eles apresentam, eles constroem, eles expõem ali como a matemática é trabalhada de forma aplicada, do dia a dia, de forma simples. Professor, nosso tempo acabou. O senhor tem alguma outra informação que o senhor gostaria de tornar pública? Tem algum outro aspecto da feira que o senhor queira destacar? Só destacar assim, que é importante que os professores se envolvam neste evento. Se alguém tiver dificuldade, pode estar entrando em contato com a comissão organizadora do evento, que tem uma equipe também que pode dar suporte e orientação do trabalho, porque é importante para que a feira tenha essa expansão dentro do Estado, o envolvimento de toda a comunidade escolar e acadêmica. Agora, o que é interessante também para o professor de matemática que esteja lhe assistindo, é de estimular o aluno, por mais simples que seja o trabalho do aluno a ser apresentado e defendido na feira, que o professor estimule, né? Ninguém vai querer descobrir uma nova teoria da relatividade, é apenas uma maneira de despertar esse método, né? Despertar essa curiosidade no aluno. Eu acho que isso é o que vale a pena também, né? É isso mesmo, tá? É despertar essa curiosidade, desmistificar essa matemática, exato, destruir esse bicho-papão que foi construído e aí passar com que o aluno tenha proximidade com a matemática e assim ele possa aprender e relacionar-se com os demais de uma matemática mais social e mais humana. Exatamente. Ela pode ser mais bonita, porque eu tenho certeza que ela é muito mais bonita do que ela se apresenta. Muito obrigado, professor, pela sua participação. Vamos para o intervalo, já voltamos com Gazeta Entrevista.